Olá, no Conversa Pública de hoje nós vamos conversar sobre um tema que já é muito comum no mundo da tecnologia. Vamos conversar com o Carlos Voltor, que é youtuber, e vamos abordar sobre o que é ser uma celebridade da internet. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, tudo bem? Carlos, então para a gente começar o nosso bate-papo, conta pra gente como foi que você se tornou famoso na internet? Começou em 2002 com um grupo de amigos que eles começaram a fazer blogs pequenos. E teve um que acabou se destacando, que foi o Jovem Nerd. E fez sucesso, cresceu. E aí em 2006 eles começaram a fazer um podcast chamado Nerdcast. E eu fui um dos principais participantes durante muitos anos, eu ainda participo até hoje. Né? E ali é que eu comecei a ficar conhecido, eu fiquei conhecido por causa desse programa. E eu trabalho com cinema, eu fiz faculdade de cinema, trabalho com audiovisual, com produção de vídeo. Eu cheguei a produzir para o YouTube uma série de terror, uma websérie de terror, que durou aí uns 30 capítulos, uns 30 episódios. E depois disso eu não estava produzindo nada e eu decidi que eu tenho que produzir alguma coisa e eu comecei a fazer sozinho o meu canal. E aí eu comecei agora com o meu canal, falando sobre filmes, séries, quadrinhos, chamado Voltorama. E como é lidar com toda essa fama? É estranho. Ainda não estou acostumado com isso, é uma coisa diferente. Geralmente quando eu vou em eventos, quando eu participo de algum... para palestrar ou para falar sobre isso, tem essa coisa das pessoas pedindo autógrafo, querendo tirar foto, e é uma coisa nova. É nova, mas já tem tempo que isso acontece. Desde a época que a gente estava fazendo o Nerdcast, isso já acontecia. Mas ainda não me acostumei com isso. Você imaginava esse sucesso todo do canal? A gente começou fazendo um programa como uma coisa entre amigos. Era um bate-papo entre amigos e a gente falava sobre assuntos que a gente gostava. E isso acabou que as pessoas gostaram disso, as pessoas que não tinham esse contato, os nerds que não tinham esse contato com muita gente, acabaram gostando e a coisa cresceu e se tornou grande. Eles hoje são famosíssimos, muito mais até do que eu na internet. Eles ganham uma fortuna com isso. E eu hoje estou começando a viver um pouco para esse lado, que eu trabalho só com audiovisual, né? Trabalhava só com isso e agora eu estou querendo cair para a internet de novo. Como é o processo de elaboração do vídeo e quais são as maiores dificuldades? Escolher o tema e aí fazer a pesquisa em cima do tema que eu quero falar, preparar o que eu quero falar, né? Preparar uma pauta, meio que não fazer um roteiro, mas pelo menos criar os tópicos do que eu quero falar, do que eu quero abordar com aquele assunto. Se eu vou falar sobre um filme, por que eu estou falando daquele filme, qual é o foco principal daquele filme ou daquela história. Tentar destacar alguma relação daquilo com alguma coisa que eu queira dizer. Eu falei sobre, há pouco tempo, eu fiz um vídeo falando sobre V de Vingança. Daí eu falei sobre política, falei sobre o Anonymous, falei sobre as crises no Egito, que fazem a relação direta com a coisa da anarquia, do terrorismo. E aí eu abordo esse tema. Quando eu falei sobre o filme A Chegada, aí eu abordo o tema da linguística. Aí eu até tenho uma convidada que era formada em letras para falar sobre como é a comunicação, como se trabalha a língua escrita, a língua falada, os problemas de comunicação entre os seres humanos, entre os povos diferentes, de diferentes culturas. Então eu vou meio que abordando, eu pego uma história, um filme e abordo algum tema dentro dele. Qual o seu público-alvo? É o público que gosta de informação, porque eu tô falando um pouco sobre tudo. Eu vou falar sobre cinema, eu vou falar sobre quadrinhos, sobre séries, livros. Né? Eu falei sobre Duna, que é um romance de ficção científica. Falei sobre que tem filme, tem série também. E a ideia, eu acho que o público é quem gosta disso. Eu não tenho uma faixa etária ou um foco direto. Mas eu tô tentando atingir quem gosta de cinema, principalmente. Você teria uma noção de quantas pessoas seguem o seu canal? Então, o meu canal ele é novo. O canal do YouTube, esse do Voltorama, ele é novo. Eu tô no meu 5º episódio, meu 5º vídeo. Então, completou um mês. Eu tô com quase 2.000 inscritos no canal, uma média de 1.500, 1.600 views por vídeo. E a projeção de conseguir crescer isso aí pelo menos daqui a uns 6 meses, chegar a uns 15 mil. Então a ideia é crescer devagar, mas bem. Você fala para muitos jovens, né? Como é ser um formador de opinião? É um pouco, acho que você não pode ser... Acho que você ser um formador de opinião, você ser uma pessoa que o que você fala as pessoas escutam e acabam
tratando isso como a opinião dela, eu acho que é difícil. Você não pode falar qualquer coisa, você tem que saber o que você está falando, você tem que entender do que você está falando e saber como falar e quando falar. Eu acho que você não pode tentar falar sobre tudo ou comentar tudo, porque você vai criar polêmicas e você vai acabar prejudicando talvez o entendimento de alguma coisa para outras pessoas que vão acreditar naquilo que você está falando cegamente. Eu acho complicado essa coisa de você ser um formador de opinião, principalmente na internet, que hoje todo mundo é formador de opinião na internet. Todo mundo tem um espaço ali para dar a sua opinião, para falar o que quer, e isso torna, acho que a internet é um dos maiores problemas para mim da internet. Todo mundo poder falar de tudo e às vezes a mensagem principal se perde por causa disso. Porque é muita gente falando e aí a mensagem correta se perde dentro dessa multidão gritando. E no próximo bloco você continua assistindo a nossa entrevista com Carlos Walter falando sobre YouTubers. É daqui a pouco.